Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Falei que estava de volta e realmente estou de volta, tenho que recuperar aí o tempo perdido, então dessa vez a gente vai estar conferindo mais um capítulo de mangá de One Piece, obviamente. A gente conferiu ontem 1078, hoje é o 1079. E conforme eu falei, a gente conferiu o vídeo do nosso querido Evandro, agora a gente vai estar conferindo o vídeo do Bruno Bandeira, beleza? Então a gente vai conferir o 1079, que é Acabou a competição. Shanks destrói Elstas Kid prova ser o Yonko mais forte. Parece que temos informações sobre uma possível luta do Shanks. Será que vai mostrar ele lutando ou será que vai mostrar só o Kid solado? Bora ver então o que saiu. Lembrando que se você já é inscrito, deixa o like. Eu gostei muito dos comentários que vocês comentaram aí no último vídeo. Estou de volta e obrigado a todos pelos comentários, beleza? Beijo na boca de cada um de vocês e go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então, bora conferir. Acabou a competição. Shanks destrói Elstas Kid e prova ser o Yonko mais forte. One Piece 1079. Canal do nosso querido Bruno Bandeira. Go! Há quantos anos a gente esperou pra ver algo assim? Há quantas décadas a gente esperou pra ver o Shanks lutar de verdade? A expectativa foi muito mais do que correspondida, a ponto de deixar a gente completamente aterrorizado com o poder que o Shanks mostrou pra gente. O Kamuzari, o golpe que o Roger usou. Funcionado como aquele ele usou do Rei dos Piratas, no Oden. Provou de fato Kamuzari. Aí ele saiu voando. Herdou a vontade diretamente do Roger, mas também aquele com o poder e as técnicas mais parecidas com a do próprio Rei dos Piratas. Puta que eu pariu. Caralho. A gente tá literalmente vendo a história de One Piece sendo escrita aqui. Gente do céu. Bora. Eu fiz uma live, eu precisei fazer uma live ontem à noite. Na verdade, no momento que eu tava gravando foi literalmente essa noite, lendo com vocês o que Nossa, foi esse mangá deve ter sido de capítulo. Bora. Vocês vão poder conferir que a live ela tá salva no canal, mas aqui, galera, a gente vai pro review completaço do capítulo 1079 de One Shanks Piece. lutando. Lembrando, galera, que esse é um capítulo que mais do que merece a sua inscrição nesse canal. Fico muito feliz a todo mundo que tem se inscrito. Inscreve aí, deixa o like. A partir de hoje também a gente tá na reta final, na contagem regressiva para alcançar a marca de 700 mil inscritos. E como eu sei que esse capítulo vai bombar pra caraca, esse review vai bombar pra caraca também. Eu conto muito com a sua inscrição e com o sininho ativado também. O sino de Skype estourado e ativado. Sino de Skype, sempre saber quando tiver vídeo de que saudade desse arco, mano. Aqui no canal e já poder sair correndo. Arco bom, arco bom. Beleza? E galera, gosto. vocês sabem que eu adoro. Caralho, que muito louco, mano. É só ver o cenário que tem aqui atrás. E recentemente eu adquiri esse figure insano do melhor vilão. Caralho, mano. Isso é um figure. Do Flamengo. Isso daí tá foda. Sempre quis Olha saber isso. onde comprar a loja Ichiban Action Figures. Lá caralho, que o maior foda. catálogo de figuras de anime do Brasil, seja de One Piece ou vários outros animes. Tem réplica das Aquaman. Oh, que da hora. Tem os óculos do Doflamingo, inclusive. Tem os navios de vários bandos de One Piece. Que foda. Tem figuras mais acessíveis e figuras para colecionador /pesada como esse aqui. Mas ó, figure bom acaba rápido, vai por mim, que eu sei o que é ficar sem perder uma oportunidade. Então se você vê algum que você curtiu, garante logo o seu e usa o meu cupom BrunoB20 para ter desconto na sua compra, seja pelo site ou pelo WhatsApp da loja. O link da Ichiban vai estar na descrição e no comentário fixado. E antes que você esqueça, porque o vídeo é longo e até o final você vai esquecer, já deixa o site deles muito aberto louco, pra mano. poder dar uma olhada depois, combinado? Começando com o pedido de capa desse capítulo. Que bonitinho. Não é mais uma história de capa, é na verdade um pedido de capa onde a gente vê o Luffy se confundindo com um leão que ele achava ser um girassol. Bem bonitinha essa história de capa, na verdade, bonitinho. De capa, que na verdade serve pra gente comentar o fato da história de capa da Germa Double Six ter chegado finalmente ao fim. Eu acho que acabou, né? No capítulo passado, né, 1078, onde a gente vê o Caesar Clown e o Judge aliados novamente, formando a Neo Mets. E os dois ali aparentemente bem dispostos a canalizarem todas as suas frustrações diretamente no Dr. Vegapunk, né?
Mas apesar como se fosse culpa dele, né? Bastante gente, vários dos grandes players do mundo de One Piece se movimentando e agindo nesse momento atual, eu duvido muito que eles vão ter uma participação direta em tentar fazer qualquer coisa com o Vegapunk nesse arco atual de Ego. Ah, não, agora não. No momento um pouco mais futuro, num momento mais oportuno, né? Mas adentrando no capítulo, de fato, a gente começa com um flashback da York, assim como eu especulava. Ai, que isso? A traidora por trás de tudo. Nesse capítulo, no capítulo seguinte, normalmente a gente vê o Oda, ele justificando todas as ações da personagem, e a gente vendo aqui um pequeno flashback onde a York, ela ordena que os serafins matem todos, exceto ela própria, o Stella, que é o corpo principal do Vegapunk, e também todos aqueles agentes do governo mundial que estavam sendo mantidos presos, né? A gente vê que ela também ordenou a S-Snake, o serafim da Hancock, para que despetrificasse ela depois que ela fosse petrificada, mas no momento em que ninguém estivesse olhando, e assim ela pudesse voltar a agir da forma que ela estava pretendendo agir. Mas filha da puta, é tudo planejado. Antes de ir pro que realmente interessa, que foi a luta do Shanks contra o Eustace Kid, se é que dá pra chamar de luta, a gente tem no finalzinho desse bloco, nesse capítulo, o navio Barba Negra? Piratas do Barba Negra aparecendo na costa da ilha e o LOL? Egghead. Galera, quando isso apareceu, eu fiquei, meu Deus! Gente do céu, e o LOL? Será que de fato o Barba Negra ele está indo procurar alguma coisa na ilha de Egghead? Seja o Vegapunk, seja as cópias dos Road Poneglyphs que estão com o próprio Luffy? Eu duvido muito, galera. Primeiro porque o Barba Negra, da última vez que a gente viu ele pessoalmente, ele estava no seu combate contra o Trafalgar Law. Tava ali aquela coisa meio pau a pau, mas a gente tem já, né, uma expectativa de quem vai sair vencedor naquela história toda. A gente espera que o Barba Negra, ele de fato consiga vencer. Mas até o momento eles estavam lá se enfrentando. Sim. Ok. E não só isso, a gente viu também como o Garp, ele começou a se movimentar, indo lá buscar o Helmeppo para que eles fossem juntos, lá num naviozinho de batalha da marinha qualquer, na própria ilha pirata, enfrentar diretamente o Barba Negra para que eles pudessem recuperar o Kobe que havia sido sequestrado. E a gente nem sequer viu nada disso, sabe? E isso tá pendente pra gente e isso precisa acontecer. Agora, será que o Garp ele vai chegar até a ilha pirata, né, o covil do Barba Negra? Sem o Barba Negra? Não vai encontrar o Barba Negra pelo pode fato ser. de ele já ter saído de lá, pretendido ir até a ilha de Egghead, até inclusive sendo alimentada, essa ideia sendo alimentada por um dos membros do bando do Shanks, falando mais pra frente no capítulo, né, dizendo que certamente o Barba Negra já deixou a ilha pirata, mas eu duvido muito que isso seja verdade, além disso ser uma perspectiva do próprio personagem, do próprio membro do bando do Shanks, né, que não é um fato, não é uma verdade absoluta. Galera, tem um contexto muito maior acontecendo aqui, principalmente relacionado ao Garp indo enfrentar o Barba Negra. Esse encontro entre esses dois personagens precisa acontecer por uma questão muito simples. O Garp, ele já enfrentou diretamente o Rox D. Shebeck no incidente de God Valley, e a gente sabe como o Barba Negra ele tem alguma relação muito intrínseca com o Shebeck, não só pelo fato do seu navio se chamar Sabre de Shebeck, mas por todas as outras questões mais misteriosas em relação ao personagem. E como o Garp ele já enfrentou o Shebeck um dia na sua vida, no momento em que ele encontrar o Barba Negra, essa vai ser o cenário, esse vai ser o momento ideal para que ele perceba alguma coisa estranha no Barba Negra. Tudo bem, ele já poderia talvez ter percebido isso em Marineford, afinal. Até pode ser que o Garp ele tenha sentido alguma coisa esquisita, percebido alguma coisa esquisita no Barba Negra na época, mas aquela coisa ficou oculta e talvez o Oda ele volte para alguma memória, para algum flashback do Garp em Marineford. Enfim, independente disso, é fato, galera, que quando o Garp ele se encontrar com Barba Negra, algo sobre Rox D. Shebeck será revelado. Eu acredito muito. Será, mano? Eu falei aqui num vídeo passado, em alguns meses atrás, que o Garp, ele da hora. mesmo que de forma parcialmente não intencional, que ele descubra o segredo
por trás do Barba Negra. Seria da hora. Se ele vai morrer... E ele morresse. Batalha, isso eu acredito seria foda. que seja o de menos, mas eu imagino um cenário muito parecido com o do Jiraiya. Se esse cenário vai se repetir 100% como foi, Jiraiya? tenho minhas dúvidas, mas que o Garp Pode ser, pode ser. todas as fichas e todos os argumentos... Pior, ia ser da hora. Pra ele descobrir o segredo. Foda. Coisa no próprio Barba Negra, similar ele tem ao Jiraiya com o Pain. Lutando ia ser foda, ia ser foda. de Shebek, e eu acredito que isso possa vir a ser trazido à tona nesse encontro entre eles. Então, se o Barba Negra tá de fato na Ilha Pirata e continua lá, quem será que foi até a ilha de Egghead? Será que qualquer outro membro do bando dos piratas do Barba Negra, independente de quem seja? Pode ser que não. Pode ser que quem vá até isso quer falar o Kizaru? Não seja qualquer um, mas sim o ex-almirante Aokiji. Aokiji? Galera, Kizaru. esse homem apareceu... Faz muito tempo que eu não vejo. Assim como a gente vai ter um... Caralho, o Aokiji, velho. O almirante da luz... Kizaru já tá lá, né? Quase. Lá, a gente mano, ia ser foda pra caralho. Feito pra que a gente veja também dois almirantes se enfrentando... Só uma pausa, eu não costumo pausar, mas aí vai acontecer provavelmente o que eu falei no vídeo passado. O grupo do Luffy indo embora e talvez o Aokiji segurando o Kizaru na ilha, entendeu? Seria da hora. Diretamente, mais uma vez, né? A gente, pode ser. sequer viu o Akainu enfrentando o Aokiji, então essa vai ser a primeira oportunidade da gente ver dois almirantes se enfrentando de fato. Seria muito bacana de ver, e eu tô apostando muito nisso, né? Eu sei que tem muita gente que quer ver o Zoro trocando espada com o Kizaru, o Sanji também surpreendendo a velocidade do Kizaru ali, eles tendo da hora também. Entre eles, e eu super apoio isso. Agora, já que o navio do Barba Negra tá indo até a ilha de Egghead, a minha ficha tá completamente Aokiji. no ex-almirante Aokiji. Vamos ver se isso vai se confirmar. Seguindo, a gente vai para Eita o porra! Onde a gente vê Eustace Kid pronto para a batalha. Logo em seguida, a gente vê os aliados do Shanks se apresentando, né? Parte da frota do Shanks, frota de aliados do Shanks se apresentando, onde a gente vê várias figuras ali bastante específicas e que não aparentavam ser tão poderosas assim. Depois eles até mencionam eles próprios, né? Como uma frota de piratas fortes e etc. E por isso o Shanks, ele ordena que os navios saiam da sua frente. Ele caminha até a frente, até a costa da ilha, e nisso os comandantes também se prontificam para a batalha, pelo menos o... Caralho, mano. Ele já aparece... chefe! Você pode deixar com a gente, que a gente vai cuidar disso pra você. Eles já se prontificam para qualquer coisa que o Shanks precisasse, mas o Shanks, ele mais uma vez fala, não. Pode ficar tranquilo. E ele até ressalta a recompensa de 3 bilhões que a cabeça do Eustace Kid vale. Então ele não é alguém a ser subestimado. Caralho. Desde esse encontro, desde o começo desse capítulo, ele não subestimando o Eustace Kid pela sua recompensa. Depois ele pergunta se os ferimentos já tinham sido curados, né? Pelo Yasop tá vendo lá com o binóculo. Não, tá tranquilo, acho que tá tranquilo, dá pra encarar e tal, não sei o quê. Pode ir sem pena. Basicamente isso que o Yasop fez, né? Não, acho que tá curado sim. Pode ir sem pena então. Pode rasgar com tudo. E foi isso que o Shanks fez. Na página seguinte, a gente vê o Eustace Kid preparando a sua máquina de lavar, mais uma vez a sua máquina de lavar sendo usada, galera. A máquina de lavar Brastemp, e no instante seguinte, o Shanks, ele pressentindo algo, ele começa a ficar preocupado e começa a avançar, enquanto ele diz para o Dory e para o Brog protegerem as suas costas. Galera, essa frase foi a exata mesma frase que o Barba Branca costumava usar com os seus aliados e com os seus subordinados, inclusive partindo até mesmo dos seus próprios aliados e subordinados, com eles próprios se movimentando ali para que eles protegessem as costas do Barba Branca enquanto ele se preocupava com o que estava à sua frente. A mesma coisa foi foda, né, mano? Aqui, seguindo, a gente vê que o que o Shanks havia pressentido era a sua frota sendo completamente obliterada. Caralho, mano! Máquina de lavar do Kid. Só que aquilo nada mais passava do que uma previsão do futuro
provando que o Shanks também possui uma observação avançada. Ah, porra! Algo especulado pelo que foi dito no One Piece filme Red, quando o Katakuri aparece prevendo o futuro e o Shanks logo em seguida ele diz que você não é o único que consegue prever o futuro aqui. Só que... falando nisso, a gente vai assistir o filme em live. O negócio no filme, só que o lance no filme é que logo em seguida a gente vê o Yasopp usando também da previsão do futuro. É o Yasopp que aparece roubando a cena, apesar de essa habilidade não ter sido confirmada exatamente nem dentro do mangá, nem também no próprio volume que foi no encadernado chamado de 4 bilhões, que foi distribuído também junto com o filme, né? Nesse encadernado, o Yasopp ele só foi mencionado como usuário de haki da observação, mas nada sobre a sua observação avançada. Só que no fim, essa interpretação errada acabou se comprovando certa no fim das contas e era de fato uma previsão do futuro. Um monte de gente morrendo, mano. Teve de toda a sua frota sendo obliterada e ele ficando extremamente preocupado com isso. Ele diz que o Kid é poderoso então, mano. Extremamente grave e que, mais uma vez, ressalta a preocupação e a forma como ele não estava subestimando aquele que estava na sua frente. E o que a gente vê logo em seguida... Caralho! Completamente absurdo e indescritível. Shanks usa a mesma técnica do seu ex-capitão Roger, Kamusori! O homem, sim, tem a mesma técnica do seu mano. Isso é foda. Provando como ele é o homem mais próximo do Rei dos Piratas, assim como ele foi mencionado, justamente aquele mais próximo do Rei dos Piratas. Como eu falei na chamada desse vídeo, não só por ele ter herdado diretamente a vontade do seu capitão, com o bigodão igual o Roger, ele, de palha, mas também em poder, hack e técnicas, inclusive aqui falando de forma geral, estilo de luta, pelo que a gente tá vendo, galera. O homem de fato é aquele mais próximo do Roger. E esse mesmo ataque que o Roger usou contra o Oden no flashback do próprio Oden, né, que a gente vê como quando o Roger utiliza do Kamusari, o Oden ele até consegue se defender, mas vai lá, consegue meio que transpassar parcialmente e consegue cortar o corpo do Oden, fazendo ele sangrar, mas logo em seguida o Oden ficando completamente bem quanto àquilo, mesmo depois de receber aquele golpe, né? Depois, tanto que ele presencia o clash entre o Barba Branca e o Roger, e ele presencia isso, obviamente, né? Lúcido, acordado, algo completamente diferente do que a gente vê aqui. Galera, o Oden naquela época, ele foi colocado como o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. E ele não era um qualquer um naquela época. Ele não estava no seu auge, a gente vê depois, né, que ele fica cada vez mais forte. É mencionado pelo narrador que o Oden ele ficou mais forte depois que ele viajou pelo mar e encarou diversas batalhas, né? E depois voltou para o Wano, mas já naquela época ele assumiu o posto de comandante da 2ª divisão do Barba Branca, o que não era qualquer coisa. Era um título notório, então ele tinha uma força muito relevante. E o próprio Eustace Kid, a gente poderia colocar ele como um comparativo aqui com o próprio Oden dessa época, sendo na época, né, comandante da 2ª divisão dos Piratas do Barba Branca. Só que a diferença de resultado que a gente vê aqui, onde o Oden, claramente depois daquele golpe, trata o golpe como se fosse aquela, tipo, sofri um dano, mas consegui tancar aqui, tô de boa presenciando os monstros se enfrentarem agora, tudo bem, não é o meu local de batalha, não é o meu lugar de fala, né, o Oden, mas ele tava lá presenciando, mas o Eustace, já era? Que nesse capítulo não sobrou nada, não sobrou nada pra ele. Golpe? Tipo, o Roger, você pode até argumentar que ele tava doente na época. Eu acho que ele pegou leve. Sua última viagem pra o Roger ali. One Piece, e a gente não sabe exatamente o quanto isso nerfou ele diretamente em batalhas, né? Eu acho que ele pegou leve com o Oden. Ele se sentia mal de vez em quando, a gente não sabe exatamente isso, mas desconsiderando isso, e na verdade mesmo se considerasse, galera, é algo completamente desproporcional. Mas tá maluco? Galera, a gente vê depois, inclusive, né, as consequências no navio ali, completo se explodindo, né? A máquina mano, explodindo. Não vai conseguir levar na autorizada pra consertar. O bando dele também voando. Aqueles raios ali vazando também ali. Que isso, mano? Um frame ali, mais abaixo na página, onde a gente vê o Shanks de costas. E vários raios saindo ali
pelo que parece da espada dele, o que me lembrou muito o Rayleigh, a aparição do Rayleigh na Ilha das Amazonas, quando ele foi negociar ali com Barba Negra, né? também saindo da espada dele, vários e vários raios ali, provando que ele também golpe. O Haki do Rei avançado. E aqui, obviamente, isso foi confirmado também pra gente. O homem, além de ter provado ter a observação avançada, provou ter o Haki do Rei avançado também. A gente só não sabe se ele utilizou também o armamento avançado, mas a gente talvez possa incluir isso na jogada, né? Poderia incluir que ele na verdade usou também? Poderia. Mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês pra gente parar pra refletir. O Eustace Kid, ele também foi completamente obliterado pelo Kaido, off-screen, inclusive, né? Até tem várias fanarts que eu vou usar para ilustrar aqui, que mostram como o Eustace Kid ele foi completamente destruído pelo Kaido. E o Eustace Kid, além de ter sido completamente destruído pelo Kaido, ele teve não só isso, mas o seu bando completamente separado. Teve o seu braço direito, o Killer, tendo sido forçado a comer uma Smile e ferrando a vida dele pra sempre. Foi aprisionado, foi levado até o país de Wano pelo Kaido e foi aprisionado em Kairoseki por ele e foi forçado a trabalhar e foi escravizado pelo Kaido. E nem tudo isso foi o suficiente para quebrar o espírito do Eustace Kid. Mas com um golpe, com uma espadada, o Shanks fez o que o Kaido, pelo visto, não conseguiu fazer. Óbvio, a gente ainda não sabe exatamente o destino do Kid, mas, cara, a frase do narrador no final desse capítulo meio que coloca, aparentemente, um ponto final na história do Kid. Na história da pirataria do Kid. Depois de ter derrotado, depois de ter participado, contribuído para a derrota da Big Mom, depois de ter contribuído também parcialmente para a derrota do próprio Kaido, ele obviamente se sentiu no direito e até com uma autoestima bastante elevada para pensar que ele poderia de fato enfrentar o Imperador X1, só que ele estava completamente errado, galera. Ele foi completamente obliterado em apenas um golpe. Foi um golpe que foi o suficiente para acabar com o espírito, pelo visto, ou até com a própria vida do Eustace Kid. A gente não sabe se o Eustace Kid ele vai permanecer morto. De fato, ele vai morrer, ele vai afundar no oceano e acabou. É isso? Tipo, ele morreu de vez? Ou se ele vai ser salvo por alguém, por algum motivo, por qualquer razão aleatória que seja? Ou se ele vai voltar, assim como o Luffy também caiu no mar, por exemplo, em uma dessas batalhas contra o Kaido e voltou para enfrentar o Kaido novamente, pode ser que o Kid ele volte também a se eu acho difícil, hein, velho, de alguma forma e consiga voltar a tentar enfrentar o Shanks mais uma vez, mas como eu falei, a frase do narrador não indica isso. Indica o fim absoluto do bando do Kid na pirataria. Indica que se ele não morreu, se o Kid ele permaneceu vivo, o seu espírito foi tão quebrado que ele não vai voltar a fazer mais nada na história. Ele vai permanecer, pelo visto, aposentado. Ele vai ser o novo Gekko Moria. Caralho, mano. Também obliterado e teve o seu espírito quebrado pelo Kaido diretamente. Ou, por exemplo, o próprio Luffy, que quando perdeu o seu bando e depois perdeu o seu irmão, também teve o seu espírito quebrado e quase, e queria de fato tirar a sua própria vida. Aqui nesse caso, galera, é algo similar. E eu até tentei imaginar um possível roteiro quando o Kid ele chegou no país de Elbaf para enfrentar o Shanks. Eu tentei imaginar uma possibilidade onde nenhum dos dois saísse meio que vencedor. Porque, primeiro, o Shanks ele nunca seria humilhado dessa forma na sua primeira batalha, onde ele lutasse mesmo com tudo. O Oda ele nunca faria isso com o Shanks, como por exemplo ele tem feito com o Barba Negra, sendo ali, né, levando umas porradas do Trafalgar Law, da gente saber qual o resultado que vai ser, né, que vai sair dessa luta, mas ele nunca faria o mesmo com o Shanks, ainda mais com o Eustace Kid, que sinceramente, né, foi o Supernovas, entre os três principais capitães Supernovas em um ano, que menos contribuiu e menos pareceu de fato contribuir para a queda dos dois imperadores. Então, né, ficaria ainda mais complicado no caso dele enfrentando um Yonkou como o Shanks. Então eu imaginei
que o Eustace Kid ele pudesse talvez derrotar vários dos aliados, quem sabe vários dos presentes ali ao redor do Shanks e saísse bem ali contra vários personagens ao redor do Shanks, mas contra o Shanks diretamente ele não conseguisse fazer muita coisa, mas que fosse tempo suficiente para que o Shanks ou qualquer personagem do bando dele fosse capaz de roubar as cópias dos Road Poneglyphs e a luta ficasse no 0 a 0, basicamente, né? Onde nenhum dos dois sairia derrotado e o Shanks ele poderia sair do país de Elbaf porque a justificativa, na verdade, seria dele ter que fazer algum trabalho que ainda tá pendente. Eu acredito que seja esse quadro. Né? Talvez ele ainda não tenha resolvido a questão dele com Bartolomeu, que, bom, a gente não sabe se for resolvida e até o momento tá pendente, na nossa perspectiva, né? Então, o Shanks ele teria uma desculpa perfeita pra não ter que lutar com tudo contra o Eustace Kid, pegar as cópias dos Road Poneglyphs, sofrer algumas baixas para o Kid também não sair feio na história, mas depois ele sair do país de Elbaf e seguir a vida dele para o plano que ele pretendia executar. Mas o fato de ter sido um único golpe, foi algo que me fez comparar como quando o Luffy ele chegou no Novo Mundo e atropelou e passou por cima do Doflamingo, passou por cima do Cracker, um general doce que deu bastante trabalho pra ele, passou por cima do Katakuri. Mas foi difícil, né? Trabalho pra ele. Não foi um golpe, né? Foi difícil. Com um histórico bastante positivo de ter derrotado figurões relevantes no Novo Mundo, mas quando ele encarou o Kaido pela primeira vez, um golpe. Isso é verdade. Porrada. Um golpe. Ele ser também. É verdade. Foi solado. E aqui a gente vê um golpe. O Kid, no caso, tendo sido responsável por ajudar, auxiliar na queda de 2 imperadores e ele com autoestima alta chegando ali, né? Faz sentido, mano. É verdade. Mas também sendo obliterado e destruído com apenas um golpe. Vocês têm noção da diferença de escalada que a gente vê aqui? Foi algo tão absurdo que, cara, eu não consigo, como eu falei na live, eu não consigo nem ficar com raiva pelo fato do Oda ele ter jogado o Shanks ainda num patamar... Nossa, pior. Num pedestal ainda maior do que a gente imaginava. É algo que eu, nos meus dias normais, eu ficaria, não é possível. Mas não é possível que o Oda ele tá fazendo isso, colocando o Shanks ainda mais alto no panteão ali, ó, no pedestal. Níveis de poder. Não consigo ficar com raiva, sabe por quê? Porque vendo a perspectiva do Eustace Kid, eu só consigo ficar com dó dele. Tipo, dó de verdade. Tipo, não é com dó de, nossa, que otário, que fracote, não, é com dó real, mano. Foi pesado. Foi uma derrota completamente avassaladora. É igual o Luffy, pô. Que eu não consigo sentir raiva nem por um lado e eu não consigo nem zoar o Kid por outro. É só... surra. É um choque que eu sinto tão grande em ver um bagulho desse acontecendo que eu só consigo entrar em desespero, maluco. Eu só consigo ficar em choque. Eu quase levo o golpe junto com o Kid, maluco. Cara, E a gente sempre parava pra pensar por que o Eustace Kid ele escolheu o Shanks como seu alvo. A gente viu isso lá no começo, lá no... É verdade, mano. No arco de Dressrosa, quando a gente vê o Eustace Kid ele aparecendo e conversando com o Killer. E eles verdade. Que o alvo dos imperadores deles era o Shanks, o Ruivo. E a gente vê, né, o Killer lá comendo macarrão pela máscara dele, pelo capacete dele, aquela cena bizarra. Mas a gente sempre parou pra pensar num motivo pelo Kid ele escolher o Shanks como um alvo direto e ter mantido o Shanks como o seu alvo. E até o momento qualquer justificativa. Acho que não foi uma boa ideia. Isso. Então a única coisa que eu posso deduzir é que talvez o Eustace Kid ele tenha tido a impressão completamente equivocada em relação ao... Nossa, mas completamente. Ele seja aquela pessoa, na maioria das vezes, pacífica, na maioria das vezes festeira, que vai resolver as coisas ali numa boa, que não vai entrar numa briga desnecessária. Ele com o chapéu de palha é da hora. Tenha levado isso em consideração e esquecido quando o Shanks fica sério, a coisa muda completamente.
quando o Shanks luta de verdade, é isso o que acontece. Bom, o bando do Kid então, decide entregar, se rende e decide entregar as cópias dos Road Poneglyphs e na imagem. Nossa! Parece que eles estão entregando 4 cópias, né? Pela forma como os papéis eles estão dobrados. Mas a princípio, pelo menos em tese, eles deveriam só ter 2 cópias. Porque eles teriam, no caso, o Road Poneglyph, a cópia do Road Poneglyph que o bando do Kid teria pego derrotando um general doce e conseguindo uma cópia, né, quando ele disse, durante o arco de Wano, e também o segundo, que seria o arco de Wano, a cópia do Road Poneglyph, por eles terem também ajudado a derrotar o Kaido, por eles terem contribuído com a queda do Kaido. A não ser que o Luffy ele tenha dado de bandeja, não faz sentido, velho. A cópia do Road Poneglyph que estava em Zou, mesmo sem ter motivo nenhum para ele ter dado a cópia do Road Poneglyph também para o Ostacy Kid. Eu vou manter a ideia de que o Ostacy Kid ele só tinha 2 cópias de Road Poneglyphs e que ou ele tinha 2 cópias de cada um, basicamente uma Xerox de cada um. Pode ser. Ou os papéis eles estavam mais do que dobrado, né? E fez parecer que tinha mais do que 2 cópias de Road Poneglyphs ali. Enfim, já durante o final do capítulo a gente vê o Dory e o Brog se preparando para o golpe final e abre aspas, seus pirralhinhos, se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para terem o mesmo destino, entendeu? Caralho, mano. Mano! Galera, o navio é completamente atravessado ao meio, de frente para trás, assim ó, da frente para trás, fazendo uma referência clara a quando esses 2 mesmos gigantes, eles também executaram essa mesma técnica lá na ilha, em Little Garden, quando eles também já era, o barco do Kid já era. E executa exatamente o mesmo feito, né? Então fez uma referência bem legal a isso e bem legal que o Oda ele deu esse destaque também, pelo menos final, nos gigantes e principalmente nos gigantes que a gente já conhece. Lembrando como o navio do Kid ele também lembra uma fera do mar por ele ter aquela estrutura óssea, né? Na parte da frente que faz referência a um animal. Nossa, mano. Então a gente vê esses 2 gigantes atravessando aquele navio. Aquele peixe. Eles terem obliterado, eles terem atravessado aquela fera do mar no passado. Mas além disso, essa frase do Dory e do Brog, né, dizendo seus pirralhinhos, se preparem, se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para terem o mesmo destino. Entenderam? Isso faz, galera, pra quem não pegou, eu acredito que todo mundo tenha pego aqui, né? Faz referência ao capítulo 1 do mangá de One Piece, quando aquele bandido da montanha aponta a arma na cabeça do Shanks e o Lucky Who executa ele no instante seguinte. E o Shanks dizendo que se você aponta uma arma, você deve estar preparado para atirar, porque piratas não são... Isso não é, na verdade, as armas não são brincadeira de criança. Caralho, são foda. Piratas. E é exatamente isso que a gente viu aqui, mais uma vez sendo reproduzido por esses 2 gigantes, dizendo se você está preparado para ameaçar a terra natal de alguém, esteja preparado para receber o troco de volta também. E o mais curioso é que o Ostacy Kid, ele de fato tava preparado para receber o troco, né? Só que, porra, o troco veio, caraca, mano. Veio caro. Veio com altos juros compostos em cima dele. E termina com o narrador dizendo, em Elbaf, Novo Mundo. Os piratas Kid, liderados pelo homem com recompensa de 3 bilhões de berries, Eustace Captain Kid, foram totalmente aniquilados. Caralho, mano. O rosto do Shanks, cara, completamente imponente nesse frame final, nesse quadro final. E essa frase, galera, foi exatamente é verdade que a gente viu quando o bando do Luffy foi separado na ilha de Sabaody, no arquipélago de Sabaody, pelo Bartolomeu Kuma. Foi exatamente isso que aconteceu. E o que deu realmente a entender que os piratas do Kid, eles... vai ter um time skip pro Kid. Vão voltar a ser piratas. Tanto o Killer, quanto o Kid, quanto todos os outros... os outros aleatórios. É o fim. Cara, eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer. Como eu falei, assim, pode né? ser que o Kid, ele tenha assim, morrido. E é a minha primeira alternativa para o que tenha acontecido com ele. Pode ser que ele
Rapidinho, eu acho que ele não morreu, porque quando eles vão entregar os poneglyphs ali, eu consegui ler no mangá. Tava escrito assim, não matem nosso chefe, então ele não tá morto. Tenha sobrevivido de alguma forma, mas tenha tido seu espírito completamente quebrado e ele não volte a navegar, não volte pra pirataria e viva aposentado como um pirata aposentado. NSS? A terceira opção, que seria ele voltar de alguma forma que seja e ele encarar, tentar participar de alguma forma ainda na guerra final, na saga final de One Piece. Mas eu não acho que o Eustace Kid ele vai cair 2, 3, 4, até 5 vezes e levantar, né? Todas essas vezes pra continuar lutando, assim como o Luffy faz. Porque o Luffy é o Luffy ele é diferente, ele protagonista. Vai seguindo em frente até o fim. Mas isso não é o mesmo que acontece com todos os outros personagens. E o Eustace Kid aqui eu sinto que ele é um caso diferente, é um caso em que realmente se tornou o fim. Cara, e o mais incrível foi como o Shanks, ele respeitou a força do Eustace Kid e todo o histórico dele até o fim do e usou um dos golpes mais fortes, né? Que o Shanks ele usou, não só nele ter, tipo, se precavido ali, feito todo mundo recuar e ele ter partido diretamente pro combate contra o Eustace Kid, sabendo do perigo que o Eustace Kid representava pelo fato dele ter previsto o futuro e sabendo ali, pelo visto, como a frota dele é fraca também, né? Os aliados, pelo menos vários deles, são fracos, mais ali pela amizade, provavelmente pelas festas, por qualquer motivo que seja. Desde aquele momento, o Shanks mostrou respeito pelo Eustace Kid e a forma como ele mostrou esse respeito por ele foi executando uma das suas técnicas mais poderosas. Muita gente aqui pode tentar argumentar e dizer que esse foi só um golpe básico do Shanks. Não, básico não. Mostra muito mais. Que esse, apesar de ser um golpe nomeado, não é nenhum dos mais fortes do Shanks, mas é. Eu acho que é também. Um dos golpes mais poderosos do Shanks. Eu também acho. Além de ter sido um golpe nomeado, foi um golpe extremamente poderoso por todo esse contexto que a gente viu do Shanks não subestimando o Eustace Kid. True. Ele foi com tudo. Óbvio, o Shanks ele vai ter um arsenal maior de outras técnicas, outras habilidades. Pode ser que ele tenha algumas habilidades até mais poderosas do que essa, mas essa foi, sim uma das mais fortes. Narrativamente falando, uma das suas técnicas mais poderosas. E a gente ter presenciado isso finalmente em cena, cara, quantos anos a gente esperou por isso? Maravilhoso. Cara? Eu estar aqui falando isso é uma experiência de vida. Não só como fã, obviamente, mas por alguém que tá fazendo vídeo de One Piece aqui no YouTube há mais de 10 anos. Cara, desde o final de Punk Hazard, vocês estão entendendo, maluco? É sinistro, é sinistro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez que o link para Ichiban Action Figures vai estar na descrição e o código de cupom também vai estar para você poder usar na sua compra. E lembrando mais uma vez a vocês, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você curtiu. Foi um vídeo bem mais longo do que o de costume, mas mais do que necessário. Vale a pena. Um vídeo longo como esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu. Um beijo. Vídeo. Lembra mais uma vez de conferir se você está inscrito. Já sou inscrito. Para receber as notificações dos próximos vídeos e, além disso, também conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal sobre One Piece que vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, que também estão bem legais. Beleza? Até a próxima. Tchau. Senhoritas e senhoritos, estamos diante da história acontecendo finalmente perante os nossos olhos. Eu não assisti ainda o último filme que saiu do One Piece, que é lá da filha dele, o Reddo. Então eu não sei se mostrou algum feito no filme do Shanks. E a gente tem toda essa questão se o filme é filler, mas as informações que estão no filme não são fillers. Então o Shanks realmente tem uma filha, que na verdade não é filha dele. Enfim, eu não sei se realmente foi mostrado algo, mas aparentemente pela primeira vez realmente foi mostrado o Shanks verdadeiramente lutando e obviamente ele usando o golpe do Gold Roger que ele usou contra o nosso querido Oden. Eu acho que o Roger contra o Oden, ele realmente usou aquele golpe, obviamente com força, mas meio que só pra afastar ele, porque ele sabia que o Barba Branca tava vindo e ele queria lutar com o Barba Branca. O Shanks, eu já acho que é diferente.
ele usou um golpe, tipo, com o máximo de força que ele poderia usar pra, tipo, mano, acabar com a luta com um golpe só, realmente. Igual o Kaido fez com o Luffy lá em Wano, a primeira vez que eles se encontraram. Pelo menos essa é a minha humilde opinião e é o que eu consigo ver. Mas é, tipo, porra, é incrível você pensar que o Kid que tava lutando com o LOL contra a Big Mom foi solado com um fucking golpe. Mas, mano, o Luffy, quando chegou em Wano, ele foi solado com um golpe também. E se você for ver, quando o Luffy ele cai lá de Onigashima na água, no mar, ele foi solado mais uma vez. Então, mano, o Luffy ele perdeu 2 vezes pro Kaido. Por mais que não tenha sido solado com um golpe só, ele foi solado de novo. Então, tipo assim, existe uma diferença enorme entre, por exemplo, um almirante e um pirata normal, vamos dizer assim. Um almirante, um Yonkou e um pirata normal. E eu acho que é isso que a gente viu. Por mais que o Kid ele tenha auxiliado na luta contra a Big Mom, tenha a sua recompensa de 3 bilhões, mano, é o Shanks. É o fucking Shanks. E eu achei da hora mostrar também a previsão do Shanks ali. Ele vendo que o Kid, ele é poderoso. Se ele deixasse ele usar aquela porra daquela máquina de lavar dele lá, ele ia arregaçar a frota dele inteira. Então ele já se precaveu, tomou a frente, usou um golpe só e solou todo mundo. Todo mundo não, né? Solou só ele. Tanto que o pessoal pediu arrego, os aleatórios do Shanks, para variar, são uns nada. E eles falaram, por favor, não matem nosso chefe. Tá aqui nossos Road Poneglyphs. Então eles entregaram os Poneglyphs para a tripulação do Shanks. Os gigantes lá, Rod e Brog, se esse é o nome, eles já destruíram um barco do Shanks. Então, mano, já era. Tipo, não sei se tem como o Shanks voltar, ele e a tripulação dele. Eu acho que possa ser que ele participe da última luta, mas pode ser que ele esteja presente no barco de alguém. Não sei, porque realmente ele foi solado com um golpe só, tá ligado? O que ele vai fazer agora? Ele não tem mais os Road Poneglyphs. Não tem, porque não entregou. E aí? Assim, qual que vai ser o objetivo dele agora? Ele vai tentar chegar em Left Tail, sendo que ele nem tem mais nada. Então, tipo, será que é o final de Elsta's Kid em One Piece? Mano, é muita coisa pra pensar. Muita coisa pra pensar mesmo. E, obviamente, lembrando que no início do mangá foi mostrado a York meio que conversando lá com os Serafins e falando pra eles matar todo mundo, menos ela e alguns outros personagens ali. Então mostrou meio que ela bolando a estratégia dela que ela iria tomar a partir do momento que os Chapéus de Palha chegaram lá. Achei isso interessante. E também a partir do momento que os Serafins estavam lá. Ela tem o poder acima de todos ali para poder comandar eles, porque muito provavelmente eles foram dados pelo governo mundial. Achei isso legal também. E porra, ver o Shanks finalmente usando um golpe, porra, já é sensacional. E ainda para completar, a gente teve a chegada de um navio do Barba Negra em Egghead. Então eu acho que provavelmente é o Aokiji. Ele vai lutar com o Kizaru enquanto o Luffy e o Vegapunk mete o pé. E eu acho que é isso que vai acontecer. Mas obviamente a gente tem que esperar os próximos episódios para ver, beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição, o link do nosso querido Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixa um like aqui no meu vídeo Melhor dos Mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou! E até o próximo vídeo. E agora que eu tô bem nasceu, o vida morreu. Só esquece do passado, vamos focar no presente. Eu tenho um plano, foco no plano, te soco. Juro que eu vou te trazer aqui pra mim. Isso nunca que vai ficar assim. Só perda, só falta e sumir.